Bom dia a todos. É uma alegria poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Nós, como servos do Senhor, amamos a palavra. E eu quero compartilhar com vocês hoje o capítulo 12 do livro de Lucas. Mas eu quero ler uma parte dele, é um capítulo longo. Eu vou ler uma parte dele e assim a gente vai estar desenvolvendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então, a gente vai ler Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 48. Estejam prontos para servir e conservem acesas suas lâmpadas, como aquele que espera o seu senhor voltar de um banquete de casamento, a fim de que possam abrir-lhe a porta imediatamente quando ele chegar e bater. Bem-aventurados os servos cujo senhor, quando voltar, o encontrar vigiando. Em verdade lhes digo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Contudo, entendo isto, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Pedro perguntou: Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, um administrador fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar a porção de alimento no tempo devido? Bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo disser ao seu coração: o meu senhor está demorando a voltar, e começar a bater nos criados e nas criadas, e comer e beber e embriagar-se, o senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera, e em uma hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Aquele, porém, que não a conhece e faz coisas merecedoras de castigo, receberá pouco açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Amém? Como eu disse, esse capítulo de Lucas é um capítulo longo, é um discurso de Jesus, mas para a gente entender um pouquinho essa parte final, quase no final do capítulo, eu gostaria de compartilhar a primeira parte, o que o capítulo 12 fala. O que a gente tem nesse capítulo. Então, onde Jesus se encontrava, quem são as pessoas que estão fazendo parte desse discurso de Jesus? É um discurso longo. Então, nós temos aqui nesse capítulo Jesus, o Filho de Deus. Nós vamos ver os discípulos do Senhor Jesus, talvez mais além dos 12, mais os que o seguiam, os fariseus e os doutores da lei, um homem que pede para Jesus ajudá-lo com a herança. Nós vamos ver também o rico insensato, o servo vigilante e a multidão. Então, são vários pontos, e é uma palavra de advertência e esperança. Jesus, então, vai estar advertindo os seus discípulos. Eles estavam aprendendo com o Senhor, porque assim que o Senhor partisse deste mundo, eles ficariam para fazer a obra do Senhor. E eles teriam que aprender aquilo que Jesus queria que eles aprendessem. Então, eu vejo nesse capítulo, assim, o padrão que Jesus quer para um discípulo, né? O padrão de Jesus para os seus discípulos é diferente do padrão do mundo. Então, Jesus ele vai fazer algumas comparações entre o padrão do mundo e o padrão do céu, o padrão do reino de Deus, né? Como que Jesus quer que nós, com o discípulo, venha caminhar no padrão do céu, né? Que é bem diferente do padrão do mundo. Então, eu acredito assim que os discípulos,
eles tiveram uma aula bem intensiva nesse dia, porque foi um longo discurso de Jesus. Então, eles aprenderam muitas coisas. E eu imagino também, assim, como professora, quando a gente ensina um aluno, na nossa cabeça, a gente quer que o aluno aprenda tudo, né? Mas, muitas vezes, alguns ensinamentos, ele vai vir aos poucos. Talvez no momento que Jesus ensinou ali, eles não captaram tudo, né? Eles vieram entender muitas coisas desses ensinamentos do livro de Lucas, no capítulo 12, bem mais tarde, né? Então, o capítulo 12 de Lucas é uma continuação do capítulo 11. Se você ler lá o capítulo 11, você vai ver que um fariseu convidou Jesus para jantar. E então Jesus vai até a casa do fariseu, né? E lá então Jesus vai dar uma advertência aos fariseus, né? Porque eles iam de aparência. Então Jesus dá uma advertência para eles. E então Jesus, né, sai da casa. E é bem aqui que Jesus se encontra, nesse versículo 12. Onde que Jesus se encontra? Ele se encontra na rua já, né? Fora da casa do fariseu, sendo apertado pela multidão. Muitas pessoas seguiam o Senhor Jesus, então Jesus estava ali apertado, né, pela multidão. Mas Jesus, ele se direciona aos seus discípulos primeiramente. Jesus está no meio da multidão, mas ele está ensinando aos seus discípulos. Jesus está falando com eles. A multidão está ali ouvindo, mas Jesus está direcionando-se aos seus discípulos. Então, do versículo 1 ao 3, Jesus começou o seu discurso falando sobre os fariseus. Quem eram os fariseus? Eles pertenciam a um grupo de judeus, obedeciam às leis, mostravam uma santidade e pureza exterior. Os fariseus não se relacionavam bem com Jesus. Eles queriam enfraquecer o ministério de Jesus. A gente vê, quando está lendo lá nos evangelhos, que eles sempre estão colocando Jesus à prova, sempre estão fazendo perguntas para ver se Jesus cai numa cilada, porque eles não aceitam o ensinamento do Senhor Jesus, então eles sempre estão colocando Jesus à prova. E, então eles não aceitaram o ensinamento de Jesus. Eles não concordavam com Jesus, né? Por exemplo, curar pessoas doentes no sábado. Jesus adverte seus discípulos sobre a hipocrisia dos fariseus, né? O termo fermento, nesse primeiro versículo, representa a presença da corrupção, né? Os fariseus não viviam o que pregavam, fingiam ser piedosos. Por isso, Jesus chamou de hipócritas e falou: cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento seria a falsidade, né? Eles viviam uma vida que não era uma vida íntegra, uma vida digna, né? De cumprir os preceitos da lei. Então, o que os fariseus faziam? Eles desprezavam o mais importante da lei, que era justiça, fidelidade e misericórdia. Essas três coisas eles desprezavam. Então, quando Jesus confronta com a realidade, com a verdade, eles não gostam, né? Então, eles tinham essa questão com Jesus, né? Seguindo aqui, cuidado com a vida dupla. Nada está escondido de Deus. Agir com hipocrisia é tolice, porque no final tudo será revelado, seja bom ou seja ruim. Então, nós temos que cuidar, né? Ponto aqui para a gente pensar. Cuidar com a vida dupla, né? Nós temos que vigiar para não termos uma vida dupla. Nós temos que ser sinceros e andar na verdade, sempre, né? Não ser fingidos que somos uma coisa, falar uma coisa e praticar outra. Então, aqui o ponto principal é cuidar com a vida dupla. Então, se eu sou serva de Jesus, eu vou ser fiel a Ele e seguir os mandamentos dele, como Ele está me ensinando. Amém? A parte 4 agora, a palavra de Deus diz assim: a quem devemos temer? É essa outra parte da advertência de Jesus, né? A primeira, vida dupla. A segunda, a quem nós devemos temer, né?
Não devemos temer o homem, mas a Deus. E eu separei aqui, lá no livro de Provérbios, capítulo 9, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O conhecimento do santo leva à prudência. O temor do Senhor nos guia no caminho que devemos andar. Para o cristão, o temor do Senhor significa obedecer e cumprir as regras estabelecidas por Deus. O temor a Deus pode ser também relacionado com o medo do seu julgamento, sendo condenados para a morte eterna ou inferno, caso não cumpra os seus mandamentos. Então, muitas vezes, nos conhecemos que um dia todos nós estaremos na frente, no julgamento, né, no tribunal do Senhor, né? E, às vezes, no pensar isso, a gente pode ficar com um pouquinho de medo. Mas temer ao Senhor é respeitar aquilo que Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Então, eu preciso temer. Se a gente colocar isso assim quando a gente era criança, ou quem tem filho, quando a gente fala, um pai fala com a gente, ou a gente corrige os filhos, ele vai ter um temor, né? Porque a gente está colocando ali uma disciplina, está corrigindo, então tem um temor, que gera um pouquinho de medo, é melhor obedecer, né? Mas, ao mesmo tempo, é tão interessante que o temor de Deus, ele nos aproxima dele. O temor do Senhor nos faz se aproximar de Deus, de conhecer a Deus. O temor do Senhor nos faz ficar protegidos. Quando eu temo o Senhor, eu vou obedecer a Ele. Então, eu estou protegido. Agora, quando a gente sai, passa a não obedecer e não a temer os ensinamentos do Senhor, o que vai acontecer? A gente vai ficar desprotegido, né? Então, se eu estou debaixo do temor do Senhor, a proteção do Senhor está comigo, e eu sou atraído pelo Senhor, né? Então, isso é gostoso de sentir, de saber isso, né? E o conhecimento, o temor do Senhor nos leva ao conhecimento, para tomar uma decisão, para onde é que eu vou seguir. Então, se eu tenho o temor do Senhor, eu vou ser guiada por Ele. E quando eu não tenho um caminho, Ele faz o caminho, Ele vai nos ajudar, né? Então, aqui, Jesus fala assim que a gente não deve temer ao homem, mas sim a Deus. O homem pode matar o corpo, e então não pode fazer mais nada do que isso, além de matar o corpo, né? E daí ele continua falando. O versículo antecipa, né? Deixa eu ver aqui. Então, esse versículo antecipa a perseguição religiosa, temer aquele que, depois de matar, tem poder também para lançar no inferno. Então, Jesus está aqui dizendo para os discípulos, né? Talvez eles não soubessem ainda a perseguição que eles iam ter lá na frente, depois que Jesus morreu, ressuscitou. A gente sabe que os discípulos foram perseguidos, que a igreja foi perseguida, e até hoje a igreja de Jesus Cristo é perseguida. Ela foi perseguida no passado, ela é perseguida hoje, e ela vai ser perseguida até Jesus voltar. Então, Jesus está dizendo aqui que a gente não tem que temer ao homem, mas sim a Deus. Né? Porque esse corpo aqui, ele vai passar. Mas Jesus está enfatizando a questão da vida espiritual. Se eu temer ao Senhor e estiver andando no caminho dele, do lado do Senhor Jesus, eu não tenho que temer a morte. Porque eu sei para onde é que eu vou depois. Mas sim, eu tenho que temer a Deus, que também Ele é bondoso, misericordioso, mas também é juiz. E um dia todos nós vamos estar na presença dele para ser julgados. Então, Deus, sim, pode mandar para o inferno, sim. A Bíblia diz isso. Muitas vezes a gente não gosta muito de falar, né, sobre isso, mas é realidade, né? Então, Jesus já estava, assim, ensinando os seus discípulos a questão de uma perseguição futura. No versículo 7, Jesus enfatiza que Deus conhece as pessoas tão profundamente que Ele até sabe quantos cabelos tem em sua cabeça. E está ciente das necessidades humanas. Se Deus está ciente do que acontece com os pardais, Ele sabe o que acontece com os seus filhos. Então, Deus, Ele nos formou. Ele nos gerou, Ele nos formou, Ele nos criou.
Isaías fala que para a gente não temer, que Ele vai cuidar de nós. Então, assim, o servo, o discípulo de Deus, de Jesus, que está do lado de Deus, que está servindo ao Senhor, nós não precisamos temer. Temer a morte, temer as nossas necessidades, porque o Senhor vai estar cuidando da gente. Ele sabe, Ele nos conhece. E a Bíblia diz que Deus trabalha para nós. Que gostoso saber disso, né? Saber que nós temos um Deus que nos cuida, que Ele sabe das nossas necessidades, que Ele conhece tudo que nós precisamos. Então, aqui Jesus está dizendo assim, então, para a gente, né? Saber o quanto que Deus nos ama, que Ele nos conhece e Ele sabe das nossas necessidades. E o versículo lá, o capítulo ainda continua, no verso 8 ao 12, ele fala também do confessar ao Senhor Jesus, né? Reconhecer Jesus diante dos homens é ser reconhecido pelo Filho do homem diante de Deus. Mas quem negar Jesus diante dos homens será negado diante de Deus. Palavras contra Jesus serão perdoadas, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então, essa parte da palavra de Deus fala assim, né? Que nós devemos confessar o Senhor Jesus, né? E se nós confessarmos o Senhor Jesus, Ele também vai nos reconhecer perante o Senhor. Então, devemos não ter vergonha de dizermos quem nós somos, né? Às vezes, pessoas... acho que todos aqui talvez já passou por isso, né? Quando eu comecei a conhecer o Senhor Jesus, né? Eu falei assim, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Agora eu sou crente. Agora eu passei a fazer parte do time de Jesus, né? O que as pessoas vão falar de mim? Então, eu fui taxada de santinha, né? Fui perseguida por alguns parentes, né? Mas fiquei firme, nunca neguei o Senhor Jesus, né? Ou quando, às vezes, estudamos muito, né? Vamos lá para fazer teologia ou coisa assim, começamos a conhecer mais profundamente, às vezes a gente passa também, a nossa fé começa a meio que balançar um pouquinho do conhecimento, né? Mas, assim, graças a Deus, né? Eu sirvo ao Senhor Jesus já há 40 anos na minha vida, e sempre o Senhor comigo, nunca o neguei, mesmo debaixo de críticas ou perseguição, porque a gente é a mesma, mas só que firme, né? Sabendo em quem eu confio, nesse Deus maravilhoso, né? Então, assim, não ter vergonha de dizer que você é o servo de Deus, que você é um discípulo, mesmo que você seja criticado, porque o padrão do mundo hoje, o que é certo para Deus, é errado para o mundo, né? O que é errado para Deus está certo. Então, nós temos que ter convicções de quem nós somos em Cristo. Não ter vergonha, sou cristão mesmo, sigo esse caminho, e não ter vergonha, né? Não se envergonhar de Jesus, mas sempre estar confessando a Ele. Porque sabemos que se fizermos isso, nós não seremos reconhecidos diante de Deus lá no céu. Continuando aqui no versículo 11, ele vai falar de um futuro, né? Quando vocês forem levados às sinagogas, ficarem diante de governantes, autoridades, não se preocupem. O Espírito Santo lhe ensinará o que dizer na hora. Então, Jesus aqui está assegurando também, olha, o dia que vocês forem levados diante de autoridades para responder, né? Não se preocupe, que Deus vai colocar na sua boca aquilo que você precisa. Então, nós também, né? Muitas vezes a gente está numa situação que a gente não sabe o que falar, não se preocupe, o Senhor vai colocar as palavras na sua boca e você vai ter a sabedoria, né? Porque o Espírito Santo está conosco. O versículo 13 ao 21, Jesus vai expor o problema da avareza. Ele ensinou que a vida não consiste na abundância do que você tem. As coisas não fazem a vida, mas Deus e as pessoas. Somente as pessoas se perpetuarão. Dessa forma, o investimento deve ser feito naquilo que está eternizado. Esse é o padrão de Deus. As pessoas vão perpetuar. A nossa alma é perpétua, ou no céu ou no inferno.
Então, nós temos que ter sabedoria. Nós estamos aqui no mundo, a gente precisa trabalhar, sim, a gente precisa comer, vai estudar, uns vão casar. A vida aqui continua, mas a gente precisa estar ciente de que a nossa vida não vai ficar perpetuamente aqui. Meus pais passaram. Eles não levaram nada. Nada do que eles tinham, eles levaram. Ficou tudo aí. Então, muitas vezes, a gente concentra nossa energia em acumular coisas, para ficar tudo aí. Né? Nada errado da gente ter coisas, mas nós temos que ser cautelosos e não ficar preocupado com os bens materiais. Eles fazem parte da nossa vida assim, a gente precisa disso, mas não podemos ficar concentrados só nisso, né? Então, o padrão do mundo faz o quê? A gente é muito visto pelo aquilo que a gente tem, né? As pessoas nos olham por aquilo que a gente tem. Mas Deus nos vê aquilo que nós somos, a imagem e semelhança dele. Ele nos criou, nos formou, certo? Então, se você trabalha, está lá firme numa empresa, trabalhando lá firme, de repente, se você sofre um acidente ou fica doente, né, daí você já não presta mais, você não serve, né, já não serve mais para aquele momento, né, você já é descartado. Não é verdade? Não é assim que o mundo vê as pessoas? Né? Então, você está lá, enquanto você está servindo, beleza. Né? Mas se você não pode mais, já era. Né? Então, assim, mas não, Deus nos vê como cada um especial, porque Ele nos formou, e ninguém é igual a ninguém aqui. Né? Cada um de nós é muito, muito especial ao Senhor. Né? Então, devemos ser ricos para com Deus. Esse é o princípio ilustrado na parábola do rico insensato. Então, aqui tem, nesse versículo, Jesus conta a parábola do rico insensato, né? Que ele fez uma grande colheita, já era rico, fez uma grande colheita, e agora ele olhou para tudo aquilo e falou assim, o que eu vou fazer com tudo isso? Ele resolveu, já sei, né? Ele não foi imprudente, insensato, ele não pediu direção para Deus, ele foi fazer o que a cabeça dele achou que tinha que fazer, construiu celeiros, colocou tudo lá dentro e falou, agora, minha alma, se folga, descansa. Você tem muito para descansar agora, só curta a sua vida. Jesus fala louco, né? Se a sua alma for pedida hoje, né? Para onde é que você vai? As suas coisas ficaram e você, para onde é que você vai? Né? Então, ele não estava preparado, né? Então, devemos ser ricos para com Deus, né? Esse é o princípio ilustrado na palavra do rico insensato. Jesus ilustra a história de um homem que foi, né? Que acabei de contar, que ele colheu muito, não sabia o que fazer, né? Então, o foco em si mesmo é o que Jesus condena nessa passagem. Jesus não condena a riqueza, porque Deus é rico, Ele nos dá bens. Deus não está condenando a riqueza. O foco aqui é em si mesmo, que o Jesus condena, é a passagem de focar em si mesmo, o foco em si mesmo. Eu tenho muita coisa, vou guardar tudo para mim. Eu não quero repartir com os outros, é tudo meu. Então, o foco em si mesmo é o que Jesus condena, né? A avareza, né? Eu quero só para mim, não me importo com o outro. Eu tenho muito, que está passando fome, não estou nem aí. Então, é isso que Jesus condena, né? Então, fica bem claro que Jesus não condena a riqueza, os bens, mas ele é contra o foco em si mesmo, o egoísmo, a avareza, né? O verso 20, o julgamento de Deus sobre o egoísmo é evidente, né? O que o rico tolo terá na próxima vida? Ele não pode levar seus pertences com ele. Toda a riqueza terrena é temporária. O rico tolo faz de sua riqueza o seu porto seguro. Então, muitos ficam focados nos seus bens, é o seu porto seguro. E se vem alguma coisa e leva o porto seguro, em que você vai se segurar? Enquanto que o cristão, o discípulo de Jesus, ele tem o temor do Senhor, ele tem o entendimento do Senhor, ele segue, ele obedece, e o Senhor dá caminho, né?
Mesmo que você venha a perder as suas coisas, você vai ter ainda a quem recorrer. E o Senhor não vai te deixar na mão. Eu sou testemunho disso. Na pandemia, eu fali. A minha escola fechou. Mas o Senhor não me deixou passar fome. O Senhor cuidou de mim, assim, não só de mim, mas como de muitos que tiveram essa experiência aí na pandemia de perder tudo que tinha. E falei, e agora? Mas o meu porto seguro não estava lá no meu trabalho, na minha casa. O meu porto seguro é Deus, é Jesus, é o meu porto seguro. Então, a gente vence, né? Então, a gente tem que ser sábio, né? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Enquanto que esse homem ele não teve a sabedoria que precisava, né? Então, o justo é rico para com Deus, não sendo egoísta e procurando agradá-lo em tudo. Então, porque Jesus fala, né? A gente tem que ser rico em Deus. O que é ser rico em Deus? É não ser egoísta, é amar o próximo, é servir ao Senhor, é ser rico para com Deus, fazer parte do reino dele, né? Não precisa, uma simples atitude que você fizer, um sorriso que você dá para uma pessoa, um cumprimento, às vezes uma comida que uma pessoa pede, uma palavra de esperança, tudo isso é riqueza com Deus. O fato de você até pentear o cabelo de uma criança. Tive uma experiência uma vez também, encontrei uma jovem já crescida, e ela falou assim, você é a Cleide? Eu falei, sou, você lembra de mim? Eu falei, não vou lembrar de você. Mas ela falou assim, eu lembro de você penteando meu cabelo quando eu tinha 8 anos de idade. Né, quando eu fazia parte de uma igreja que eu cuidava das crianças, e eu visitava essa família, e era uma família problemática, e eu dava assim, eu falei assim, meu Deus, né, o coração quebrado, apertado de ver o sofrimento daquela família, aquela menina. Então, eu mostrei o meu amor, o meu carinho, né, penteando o cabelo dela, brincando com ela. Mas, para mim, foi uma coisa simples, mas para ela não, ficou guardado, memória. E um dia Deus, né, me deu a oportunidade de encontrar essa jovem e ela falar isso para mim. Então, ser rico para com Deus é nas pequenas coisas também, não precisa ser nas grandes. Grandes e pequenos, né? Vamos continuar aqui. Versículo 22 ao 24. Agora, Jesus está falando para os discípulos sobre a ansiedade, né? Eu acredito que os discípulos... Quem de nós não fica ansioso, né? Senhor, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou pagar meu aluguel? O que eu vou comprar? A ansiedade, ela faz parte do ser humano. Embora a gente tenha Deus como nosso porto seguro, a gente sabe que Ele está cuidando da gente, mas a gente fica ansioso, né? E Jesus, nessa parte aqui do versículo, que eu acho que todo mundo já conhece, né? Que Ele fala que Deus cuida dos passarinhos, Ele fala do lírio, né? Que nem Salomão se vestiu tão bem quanto Deus, né, fez os lírios. Então, Ele compara, né? Ele está comparando que Ele cuida da natureza, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida dos campos. Que fará de nós, né? Então, aqui, Jesus está dizendo para não ficarmos preocupados, né? E Deus sabe de tudo aquilo que a gente precisa. A vida é mais importante do que a comida e roupas, que são o básico. Este é um chamado de fé na provisão divina. Jesus disse que Deus proverá para as nossas necessidades. As pessoas deste mundo procuram essas coisas. Deus sabe que precisamos comer, beber e vestir. Deus sabe que a gente precisa de tudo. E Ele nos supre. Acho que cada um aqui já deve ter uma experiência de Deus suprir a sua necessidade no momento de aperto, e você ficar, o que eu vou fazer? Né? E quando você vê, a solução chegou. Amém? Né? Porque, mais uma vez, o nosso porto seguro é Jesus, e nós estamos... Né? Quem tem Jesus do lado não precisa ter medo do que vai comer, vestir, não precisa ter medo do que há de vir. Não precisa ter medo. Jesus fala, não tema ao pequeno rebanho. Né? Então, investir, ele fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, as coisas de Deus primeiro. E Deus vai acrescentar tudo o que a gente precisa. Então, o que é investir no reino de Deus?
Aí Jesus fala do investimento também nessa passagem. Jesus vai falar como a gente tem que investir no reino de Deus. Então, primeiro, busque antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão dadas. Não tema, pequeno rebanho, pois Deus, o Deus Pai, se compraz em dar o seu reino. Então, Deus tem alegria em dar o reino dele para nós. Então, ajudar os pobres, né? Jesus fala para ajudar os pobres. Acumule um tesouro no céu. Aí sim, né? Jesus, ele nos ensina a fazer o melhor investimento na nossa vida. Aonde que podemos investir, né? Nós temos que investir nosso tesouro no céu, que nunca acaba, onde o ladrão não rouba e a traça não come, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, né? Nosso coração deve estar nas coisas de Deus, no reino de Deus, né? Aí sim. Então, agora Jesus vai se voltar para a multidão, né? É interessante. Onde Jesus ia, a multidão estava, né? Eu acredito que muitos ali, ouvindo o ensinamento de Jesus, passaram a ser discípulos dele. Mas muitos estavam ali por curiosidade, né? Para ver o que Jesus ia falar, né? Ou simpatizavam com Jesus também, né? Muitos simpatizavam, porque a presença de Jesus é tão gostoso, é tão bom ter Jesus, e onde ele estava, com certeza, era um ambiente gostoso, as pessoas gostavam de estar perto de Jesus ali. Então, agora Jesus vai trazer uma palavra para a multidão. Lembra que Jesus estava lá, no meio da multidão com seus discípulos, né? Eu acredito que... Você já esteve no meio de uma multidão? É apertar, né? Você não consegue andar, né? Andar um passinho aqui, outro empurra dali, e é complicado você se mexer, né? Mas Jesus agora vai trazer uma palavrinha para eles também, né? Eles vão precisar ouvir a palavra de Jesus também, né? Deixa eu ver aqui. Então, Jesus, ele vai contar a parábola do servo vigilante, que é aquela parte que eu li a parte para vocês, né? Então, o servo vigilante, como é um capítulo muito grande, eu li, né, primeiro, porque eu acredito assim, já continuando, né? Eu acredito que essa é uma parte muito importante para nós hoje, né? Estarmos vigilantes, né? Então, Jesus fala da parábola do vigilante, né? A própria palavra já fala vigilante, vigiar, está pronto, né? Aponta para o fim dos tempos, né? A segunda vinda de Jesus, né? É a nossa esperança. Então, Jesus fala que lá para a gente estar prontos, né? Cingir os seus lombos e deixar as suas lâmpadas acesas, né? Porque quando o Senhor voltar das bodas, né? Ele quer encontrar, os seus servos têm que estar prontos para servir, né? Então, Jesus usou essa parábola para ilustrar a vinda dele. Eu fiquei perguntando, mas o que é cingir os lombos, né? Você sabe o que é cingir os lombos? Então, eu fui dar uma pesquisada, né? Eu vim com o meu vestido comprido de propósito mesmo, porque antigamente as pessoas usavam túnicas, roupas longas, né? E então eles tinham um cinto, e quando eles tinham que fazer um trabalho e estar pronto, como que uma pessoa vai correr? Olha aqui, se eu tivesse que correr agora com um vestido longo e um sapato de salto aqui, você acha que eu ia correr muito? Eu acho que eu ia sair tropeçando aí, caindo, não ia chegar a muito lugar, não ia chegar longe, né? Então, eles amarravam um cinto, por isso é lombo, na cintura aqui da lombar, né, deixavam já mais para cima do joelho, para estar prontos mesmo para um serviço que precisavam ser realizado, que daí a roupa não ia atrapalhar, né? E se precisasse correr alguma coisa, estava pronto. Então, deixe pronto, já fique pronto. E o mestre, o Senhor, não disse quando ele ia voltar. Ele poderia voltar na primeira vigília da noite, não disse a hora. Então, qual que era a ordem? Ficar relaxado, descansando, dormindo? Não, ficar prontos, atentos. Será que o meu Senhor vai chegar agora? Dá um tempinho, não chegou, então continua, fica atento ainda, porque quando ele chegar, ia abrir a porta, ia servir o seu Senhor. Então, trazendo para o mundo espiritual essa ilustração, como é que o servo deve ficar pronto?
A nossa roupa espiritual, as nossas vestes espirituais têm que estar limpas. Sem pecado. Nós temos que estar puros. E cheio do óleo do Espírito Santo. As nossas lâmpadas têm que estar cheias do óleo do Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo para nos encher. E estar vigiantes, né? Senhor, purifica as minhas vestes espirituais, perdoa os meus pecados, ajuda que eu lance perdão, é vigiar mesmo, para que o seu coração esteja limpo e puro todos os dias. Porque nós estamos vivendo esse tempo. A Bíblia diz que Jesus ia nascer, ele nasceu, certo? A Bíblia diz que ele ia morrer, ele morreu, certo? Diz que ele ia ressuscitar, ele ressuscitou. Está faltando o que agora? Está faltando para voltar. E ele está voltando. Então, nós não podemos ser que nem aquele rico insensato que cuidou só dos bens materiais dele. Ficou lá cuidando da sua vida, da sua riqueza, e esqueceu-se do céu. O coração do rico insensato estava nas coisas materiais. O coração do servo vigilante, do discípulo de Jesus, está no céu. O nosso coração está no céu. Nós estamos aqui na terra, mas nós pensamos no céu todos os dias. Eu penso na volta de Jesus todos os dias. E falo, Jesus, me ajuda a estar preparada. Então, o meu coração, nosso coração deve estar sempre nas coisas do céu, no reino, servindo ao Senhor. Nós temos que estar prontos, vigilantes, porque é como um ladrão. Se a gente soubesse a hora que o ladrão vai entrar na nossa casa, a gente ia deixar o ladrão entrar? Não, a gente ia ficar lá vigiando. Vou sentar aqui e vou esperar ele chegar lá. Quando ele chegar, ele já vai ver o que ele vai levar, né? Então, a gente precisa estar prontos, vigilantes. É uma época agora para nós que chega, nós não podemos ficar dormindo. Temos que estar acordados, vigilantes, prontos para receber ao Senhor. Com as nossas lamparinas cheia do óleo do Espírito Santo, com as nossas vestes limpas. Então, Jesus fala sobre isso, né? E ele vai falar para a multidão, que a multidão, assim, olha, vocês sabem ler o tempo muito bem. Vocês olham para o céu, hoje vai dar sol. Vai chover. Então, eles sabem interpretar o tempo, que é uma beleza. Mas Jesus fala, mas vocês não sabem interpretar os sinais dos céus. O Messias que vocês tanto esperam está aqui no meio de vocês. E vocês o rejeitam, vocês não o querem. Então, Jesus chama a atenção da multidão para isso. Então, agora é uma necessidade dessa multidão, desse povo, se arrepender. Porque se não se arrependesse dos seus pecados, o que ia acontecer com eles? Julgamento, né? Iam ser levados para serem julgados no dia do juízo lá, né? Então, Jesus, ele fala do julgamento. Deixa eu só pegar mais uma parte aqui. É muita informação, né? A Bíblia ela é rica, né? Eu já tive a oportunidade de fazer esse estudo, mas eu trouxe mais coisas, porque a palavra de Deus, quanto mais você cava, mais tesouro você tira, mais você aprende. E é muito bom, né, a gente refletir sobre a palavra, né? Mas, assim, é a necessidade de se arrepender antes de estar frente a frente com o juiz. Um dia, todos nós vamos estar frente a frente com o juiz, né? Então, assim, para a gente pensar, né, sobre tudo isso aqui. E em casa, vocês leem esse o capítulo 12, e vocês vão entender, né, melhor. Não deu para ler porque é muito longo. Mas, assim, como servos de Jesus, devemos estar de prontidão, estar ocupados no serviço do Senhor, mantendo nossas lâmpadas acesas, estar prontos a qualquer vigília da noite. Como eu já falei, né, o rico, ele pensava, o coração dele estava na terra, e o servo vigilante, o coração deve estar no céu. Os servos vigilantes serão recompensados pelo Senhor. O Senhor os servirá. Eu acho linda essa parte. É o inverso, é maluco, porque aqui na terra as pessoas querem ser servidas. Lá se tem, né, os empregados vão servir o seu senhor, né, vão limpar.
querem ser servidas. Mas olha aqui, o servo que se encontrar, né, do jeito que Jesus quer, qual que vai ser a recompensa? Nós vamos, Jesus vai servir os servos. Jesus foi o maior exemplo de servo. E a Bíblia diz, você quer ser grande no reino de Deus? Seja servo de todos. Nós temos que servir. Mas olha só, a recompensa do servo bom será servido. Nós teremos uma mesa. E o Senhor nos servirá. Né? É o inverso. O reino de Deus é o inverso. O mundo quer ser servido e Deus nos serve. Nós temos um Deus que nos serve todos os dias, que nos dá vida, que nos proporciona as coisas que precisamos, né? Não sabemos quando Jesus voltará, mas sabemos que quando voltar, todos comparecerão diante dele. Então, agora, para refletir. Quando chegar a hora de comparecer diante do juiz, como que eu vou enfrentá-lo? Como aliado ou como inimigo? O dia que chegar, né, nós estarmos diante do Senhor. Como é que eu quero enfrentar esse julgamento? Como um aliado de Jesus ou como um inimigo? Deus é rei de tudo. Ou o servimos ou não. A nossa escolha fará toda a diferença. Deus nos criou com escolha, deixou a gente escolher. E a nossa vida é feita de escolhas, né? Ele não nos obriga a nada, ele não nos obriga a servi-lo, a segui-lo. É a nossa escolha. Ele nos dá a oportunidade de conhecê-lo. Como agora estamos ouvindo a palavra, entendendo o que ele quer dizer. Mas a escolha é nossa. Eu quero servir o Senhor, eu não quero servir. Mas a nossa escolha terá uma consequência. Então, na luz do versículo 48, a quem muito foi dado, muito será exigido. Então, Pedro perguntou para quem que ele estava falando aquela parábola, se era para eles, né, para quem que era. Então, interessante, Jesus sempre responde uma pergunta com uma parábola, com alguma coisa, né? Ele não vai direto, ele sempre dá um ensinamento, né? Então, Jesus, ele fala, né, que a quem muito foi dado, muito será exigido. Então, Deus nos colocou, o que Deus nos colocou nas nossas mãos, se é muito, Deus vai exigir muito de nós, né? Medite sobre tudo que o Senhor lhe deu. O Senhor tem nos dado casa, emprego, família, dinheiro, inteligência, talentos. Muitos são talentosos, muitos aqui, Deus deu, né, derramou talentos mesmo, né? Você está usando essas coisas para servir no reino de Deus? Tudo que o Senhor te deu, você está usando para o reino dele? A inteligência, o teu talento, né? O que você está fazendo com ele? Então, o que Deus nos dá é para a glória dele. Vocês também estão chamando outros para servir a Cristo? Então, Jesus ensinou os discípulos lá. Foi uma aulona, né, bem intensiva. Parece, assim, a gente até lembra assim, os alunos que estão se preparando para o vestibular, vão no sábado, aquele aulão lá o dia inteiro, né? Então, essa aqui foi uma aula intensiva para os discípulos, né? E acredito que eles aprenderam. E eles obedeceram ao Senhor. E por causa deles, nós estamos aqui. Porque eles fizeram o trabalho deles, né? E os que eles levaram a Cristo fizeram o trabalho deles, e assim vai. E nós estamos aqui também fazendo o trabalho do Senhor, né? Mas muitos ainda precisam se envolver nesse trabalho, né? Então, assim, se você ainda não está envolvido na obra de Deus, no reino de Deus, nas coisas de Deus, ainda há tempo, né? Se você está envolvido, parabéns, continue. Mas se você está parado, enterrou teu talento ali, não sabe o que você fazer com ele, ainda dá tempo,
Dá tempo de você pegar, mas se você tem muitos talentos, muita coisa, pense lá em 1 ou 2 que você pode estar empregando no reino de Deus. E comece já. Não deixe para amanhã, não, tá? E que o Senhor venha, então, nos abençoar, né, com essa palavra, que possamos aqui, então, sair daqui como discípulos, vigiar, né, vigilantes, preparados, esperando a volta de Cristo, que não vai demorar, né? Essa promessa ela vai se cumprir, né? Que o Senhor venha abençoar cada um, que essa palavra possa encontrar abrigo no teu coração e que ela possa vir produzir muitos frutos e que você possa ser muito abençoado por Deus e como servos dele, né? Com certeza ele não vai nos abandonar, ele não vai nos deixar sem uma resposta, sem um caminho. Ele cuida de nós, né? Ele nos formou, ele conhece os nossos pensamentos, conhece as nossas lágrimas, o nosso assentar, o nosso levantar. Ele conhece tudo de nós. Vamos agradecer a Ele? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que é rica, ela é eficaz, ela é um alimento para nós, Deus. Ela nos guia, ela nos ensina. E que, Senhor, essa palavra venha fazer de nós discípulos mais fortes, preparados, vigilantes, ó Deus, alerta aos sinais do céu sobre a sua vinda. Que o Senhor venha usar as nossas vidas, os nossos talentos, tudo que somos e temos para a honra e glória do Teu nome, para que o Seu reino cresça e multiplique, Senhor, no nosso meio, Senhor. E que aqueles que estão desanimados, que deixaram, porque o Senhor promete que volta, mas demora ainda um pouco. E porque uns dizem assim, está demorando o Senhor, e se desanimam. Senhor, que o Senhor venha derramar o ânimo, o bálsamo do Senhor, para que essas pessoas estejam também se envolvendo no Seu reino. E fiquem animados, Senhor, porque o Senhor está voltando. Essa é a nossa esperança, Senhor. Assim o Senhor nos adverte, mas o Senhor também nos deu muitas palavras de esperança nesse versículo, nesse capítulo 12 de Lucas. Muita advertência, mas também palavras de esperança, de consolo, Senhor. Abençoe, Senhor, a cada um aqui, aos ouvintes que vão ouvir essa palavra num outro dia, Senhor, agora ou no outro dia, Senhor. Abençoe, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.